E aí, queridíssimos alunos, tudo bem? Então, chegamos ao fim das aulas remotas com essa unidade temática 16. Foi um ano muito difícil, né? Mas vencemos. Vocês daí vendo só a minha carinha e eu daqui superando o uso do computador para transmitir as aulas para vocês. Mas no final deu tudo certo, né? Muitos de vocês já estão aprovados, mas os que não conseguiram os 280 pontos vão ter que fazer a prova final, na qual vai cair o conteúdo desta aula de hoje. Então, prestem atenção nas explicações, façam os exercícios dos cronogramas, para que dê tudo certo, então, no final da prova final, né? Todo mundo consiga ser aprovado. Eu desejo para todos vocês que sejam muito felizes nesse final de ano, mas continuem se cuidando, usando máscara, lavando as mãos, evitando aglomerações, para que tudo dê certo. Um grande abraço para todos vocês e vamos à aula de hoje. Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 16, revoltas do período colonial. Revoltas nativistas. Intenções, vamos ver essas revoltas, por que elas aconteceram, por quê, qual a intenção delas serem promovidas. Elas queriam soluções para os problemas que afligiam a população local e movimentos locais específicos, não eram revoltas em função da colônia toda, não. Vamos ver o que causou esse sentimento de revolta na população de determinados locais. Crise econômica, a redução das exportações do açúcar, os descontentamentos com os privilégios que os portugueses, tinham dentro da colônia, a rigidez da metrópole na cobrança de impostos, Portugal cobrava severamente altos impostos dos colonos. A produção de açúcar tornou-se a principal atividade econômica do Brasil no século XVI e XVII. Na obra do pintor holandês, que nós estamos vendo aí ao lado, Frank Prost, retrata um engenho no Nordeste brasileiro. Observe as instalações que geralmente existiam na propriedade produtora do açúcar. Então, nós vemos lá em cima a Casa Grande, embaixo a Cesália, e aqui embaixo todo o maquinário necessário para a produção do açúcar. No decorrer do período colonial, interesses econômicos e disputas políticas provocaram conflitos em regiões distintas no Brasil. Relembre as principais revoltas nativistas que ocorreram no Brasil. Então, já vimos aí bem a imagem que deixa bem claro como eram as instalações do engenho do açúcar no Brasil. A revolta de Beckman, eram 2 irmãos que no Maranhão promoveram essa revolta no ano de 1684. Após a expulsão dos franceses no Maranhão e dos holandeses no Nordeste brasileiro, Portugal criou o estado do Grã-Pará e do Maranhão. A elite da região, que produzia açúcar, algodão, drogas do sertão, que nós já sabemos que é cacau, castanha do Pará, guaraná, etc., utilizava muito a mão de obra indígena, porque o indígena conhecia esses produtos. Mas a coroa portuguesa, por influência direta dos jesuítas, proibiu a escravização dos indígenas. Nós sabemos que os jesuítas protegiam os indígenas. E aí, então, esses produtores, esses ficavam sem a sua mão de obra, que era indígena, proibida, então, pela coroa portuguesa, através da proteção que os jesuítas davam aos nativos brasileiros. A criação da Companhia de Comércio do Maranhão em 1682. Primeiro, a empresa era responsável por fornecer africanos escravizados à região. Tudo bem, se proibiu o indígena, vamos trazer então alguém para trabalhar no lugar deles. Então, essa Companhia de Comércio se comprometeu em trazer então os escravos que viriam da África. Segundo item sobre essa companhia, também deveria fornecer gêneros alimentícios e outros produtos aos habitantes do Maranhão.
Outro item importante para essa companhia era que a população se sentia lesada em relação aos pesos e às medidas utilizadas nas transações comerciais. Então, essas transações resolvidas nessa companhia não eram muito corretas, né? A empresa não cumpriu o acordo do fornecimento dos escravizados. Então, aquele item 1 aí, nós podemos esquecer, a companhia não cumpriu. E então, em 1684, os senhores de engenho expulsaram os jesuítas e destituíram a companhia de comércio, porque os jesuítas protegiam os indígenas e eles estavam sem, então, a mão de obra, já que não chegaram os escravos e os indígenas não podiam trabalhar, os senhores de engenho ficaram sem sua mão de obra. E aí o movimento foi reprimido e a Companhia de Comércio do Maranhão perdeu o monopólio, né? Não estava mais dominando, não estava cumprindo as determinações, então isso tudo fez o fracasso do movimento. Outra revolta nativista foi a revolta dos Emboabas, que durou do ano de 1708 e 1709. Ela foi, promovida, aconteceu entre paulistas, que eram os bandeirantes, e forasteiros chamados Emboabas. Vamos ver quem eram esses paulistas, o que eles faziam. Eles defendiam que as minas deveriam ser exploradas por quem descobria, né? Nada mais justo. Você descobriu, você passaria então a explorar. Bom, o uso da mão de obra indígena dos escravizados. Então, nós vimos, quando estudamos sobre os bandeirantes, que eles utilizavam a mão de obra dos indígenas nas minas, na descoberta das pedras preciosas. Após esse conflito, os Emboabas, muitos paulistas foram em busca de outras regiões, né? Não ficaram só naquele limite de São Paulo, eles foram para outras regiões, porque nós vamos ver que perderam então essa guerra. Vamos saber sobre os forasteiros, né? Eram exploradores mais ricos que se beneficiaram da distribuição melhor das datas, aquela quantidade X de ouro descoberto. O uso da mão de obra africana dos escravizados. Então, esses emboabas utilizavam, então, a mão de obra africana e não dos indígenas. Houve um evento, Capão da Traição, local da vitória dos emboabas sobre os paulistas. Eles armaram uma emboscada para os paulistas e derrotaram, então, esse grupo, sendo, então, os emboabas os vencedores desta revolta. Guerra dos Mascates, um outro movimento nativista que ocorreu no ano de 1710 a 1711. Com a expulsão dos holandeses do Brasil, que atingiu diretamente o comércio açucareiro e o litoral nordestino, até então essa região era a mais próspera da colônia. O Nordeste sofreu com a concorrência da produção holandesa nas Antilhas, na América Central. Então, quando os holandeses foram expulsos, eles levaram o know-how. Nós já falamos disso na época que estudamos invasões holandesas, mas vamos relembrar, né? Eles foram expulsos e levaram todo o conhecimento adquirido com a produção do açúcar quando estiveram por muito tempo aqui no Brasil e passaram a produzir açúcar na América Central, nas Antilhas, e vendiam a preço mais barato. E aí o que aconteceu? O açúcar produzido no Brasil, que era o principal produto da época, começou a fracassar. A queda do preço do açúcar no mercado internacional provocou a decadência econômica de Olinda, que era uma cidade de Pernambuco muito importante na época, era a capital dessa província. Os senhores de engenho de Olinda contraíram empréstimos com os comerciantes de Recife, chamados de mascates. Então, Olinda era a capital, mas como eles fracassaram economicamente com a venda do açúcar, eles começaram a contrair dívidas com uma outra província que era Recife, né, com os mascates que ocupavam essa província. O endividamento dos donos de engenho de Olinda e a elevação de Recife à categoria de vila provocaram o início do conflito. Então, Recife era um lugarejo, já com o enriquecimento, né, com as dívidas feitas com os olindenses, eles já adquiriram uma outra categoria de vila.
E em 1710 os holandeses invadiram Recife, derrubaram Pelourinho, símbolo da autonomia da nova vila, né? Que já estavam revoltados e aí fizeram essa invasão. A coroa portuguesa interviu, reprimiu com violência os senhores de Olinda. E Recife foi confirmada como a vila mais importante de Pernambuco. Então, os olindenses, revoltados porque estavam endividados e não conseguiam pagar suas dívidas, invadiram Recife, mas os portugueses interviram, dando apoio aos recifenses, que se tornaram ocupantes da vila mais importante da província de Pernambuco. Então, nós vemos aí nessa imagem uma vista de Olinda, da parte de cima, lá, ó, Marins de Olinda, e embaixo Recife, Pernambuco, né? Essa gravura está no Museu Nacional de Amsterdã, lá na Holanda. Revolta de Vila Rica, no ano de 1720. No século XVIII, Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, foi palco de constantes tensões entre mineradores e representantes da coroa portuguesa, as quais envolviam principalmente a cobrança de impostos. A descoberta do ouro levou a um rápido crescimento de Vila Rica. A intendência das minas, o aumento do controle sobre a exploração da região aurífera. Quando nós estudamos, né, o descobrimento do ouro, nós vimos que os portugueses criaram essa instituição para cobrar os impostos daqueles que descobriam o ouro, né? Também criaram a casa de fundição, que levou à resistência da população, né? A população estava sempre prejudicada com todas essas instituições criadas pelos portugueses. E a revolta foi reprimida com violência. Filipe dos Santos, um dos líderes do movimento, foi enforcado e esquartejado. Então, nesta fotografia que nós vemos lá em cima, aliás, aqui embaixo é o atual Ouro Preto, onde tem a setinha amarela, em Minas Gerais, mas olhem lá em cima, né, a pintura de Arnaldo Palher, que não mudou muita coisa, né? Quem já visitou Ouro Preto, que antes se chamava Vila Rica, vejam que muita coisa continua do mesmo jeito, né? Alguns morros foram devastados, mas muita coisa é muito parecida ainda. Se mantém essa arquitetura em Minas Gerais para se relembrar esse período de muita exploração do Brasil colonial. E com isso concluímos a nossa unidade temática 16.